meu nome é Michele Rezende, eu ensino você, lojista, a vender 15 peças por hora, unindo o físico ao digital na sua região. Hoje, o tema que eu irei abordar é: utilize o visual merchandising para potencializar as suas vendas. Bom, quando eu digo sobre visual merchandising, existem vários conceitos, vários entendimentos, né? Muita gente fala, visual merchandising é exposição de produtos, visual merchandising é arquitetura de loja, é iluminação, é som, é temperatura, é exposição de um determinado produto no cabide, é vitrine. Então são N os conceitos e todos esses estão certos, tudo isso é visual merchandising. Mas eu quero deixar aqui um conceito que eu acho muito legal de visual merchandising. Visual merchandising é uma estratégia de varejo que trabalha o ambiente do ponto de venda e cria uma identidade da loja, além de personalizar esse ambiente através do layout, do visual e da exposição do produto. Visual merchandising é ambientação. Mas como assim? Então vamos lá. Quando existe um local onde o cliente tem acesso aos 5 sentidos, eu obrigatoriamente tenho que ter o visual merchandising. Bom, Michele, mas como assim? Olha, entrei na loja, visualizei aquele ambiente, utilizo meus 5 sentidos. Então, eu necessariamente preciso de ter o visual merchandising nesse ambiente. Quando, por exemplo, eu sei que a loja tem estoque, mas o cliente não tem acesso, o estoque, então, não é obrigatório ter o visual merchandising. É obrigatório ter visual merchandising onde o cliente tem o contato com os 5 sentidos. Isso tem que ficar muito, muito claro, tá? Então, qual que é a função do visual merchandising? O visual merchandising, ele tem a função de despertar no cliente o desejo pelo produto, ou seja, ele tem função de criar a necessidade que vai justificar a compra daquele produto. Então, é muito interessante, né? Nós devemos realmente aplicar o visual merchandising em nossos negócios. Ele é muito, muito importante para aumentar a percepção de valor do nosso produto para o nosso cliente. Bom, o visual merchandising, ele é dividido em 2 pilares, tá? Muitos consideram, né, o visual merchandising com o pilar do Story Design e do Merchandising, que muitos também consideram como visual merchandising, tá? Então vamos lá, quais são os 2 pilares? Story Design e Merchandising. O que seria o Story Design e o que seria o Merchandising ou visual merchandising? Bom, quando você visualiza uma loja, visualiza todo o equipamento, toda a arquitetura da loja, todo o mobiliário, isso é o Story Design. É a loja sem produto. Tudo que você vê na loja, mas sem a exposição do produto. Quando entra a exposição do produto, aí você vai ter o merchandising ou o visual merchandising. Então é muito interessante você conseguir entender esses 2 pilares, tá? Vamos lá. Tem que ficar bem claro sobre esses 2 pilares, que são o Story Design e o Merchandising. O Story Design são, por exemplo, o que é o Story Design? Os cabides, as araras, os manequins, os provadores, toda a estrutura e arquitetura que você tem na sua loja é Story Design. São elementos que devem ser bem cuidados, que devem ter uma qualidade adequada para valorizar, então, a exposição do produto, que é o merchandising, que é o visual merchandising.
Então vamos lá. Quando a gente tem na loja cabides de vários modelos, de várias cores, nós estamos pecando com o nosso visual merchandising. A gente precisa de ter uma qualidade, de ter determinado produto sistematizado em nossa loja. Os cabides devem estar todos para uma determinada posição. O meu produto deve ter um local adequado para eu expor aquele produto. Por exemplo, tem muita loja que peca quando vende vestidos. Eles não têm um cabide adequado para o tamanho do vestido. Geralmente eles deixam dobrados ou arrastando no chão. Gente, isso é um pecado, isso é um crime com visual merchandising. Então, se você vende vestido, se você oferece esse produto para o seu cliente, você tem que ter o cuidado com a exposição desse produto. Sapatos, muitos lojistas expõem calçados no chão, coloca caixas no chão. Isso é um crime com visual merchandising. Você precisa de ter equipamentos adequados para, então, colocar esses produtos de maneira a agregar valor a eles, a fazer com que o seu cliente aumente a percepção de valor para esses produtos. Então, é muito importante isso, tá? Muitos lojistas têm aqueles manequins, né, que assustam. Em vez de atrair o cliente, eles acabam assustando. São manequins que, assim, são pavorosos de se ver. Então, imagina como que você vai contar uma história mostrando um produto naquele manequim que assusta. Em vez de incorporar um valor, ele assusta. Ele é agressivo. Gente, cuidado, tá? O manequim não necessariamente precisa de ter a cabeça, precisa ter, né, um rosto. Ele pode, sim, contar uma história, mas num manequim assim, que dê aquela percepção de valor ao cliente. Colocar roupas largas no manequim, gente, é um crime. Ambientalize aquela roupa, coloque alfinetes para ajustar naquele manequim. Tudo isso são cuidados que se deve ter no visual merchandising. São cuidados que a gente deve ficar atentos, porque fazem uma diferença muito grande na percepção de valor. Então, quando a gente consegue incrementar esses equipamentos, ter esses equipamentos de qualidade, né? Não necessariamente novos, muito ousados, não, mas que sejam limpos, que sejam de qualidade legal, que tenham funcionalidade boa. Isso sim é cuidar desses equipamentos. Então tá, então vamos lá. Já entendemos o que é o Story Design, né? Story Design são os equipamentos, são os mobiliários, a arquitetura da loja sem produto. Não tem produto. São só essas peças que vão receber os produtos. Já o merchandising, quando a gente fala visual merchandising, é quando a gente coloca os produtos nesses equipamentos. Então, é a arte de expor esses produtos, é a arte de contar histórias através da exposição desses produtos. É a arte de contextualizar esses produtos no ambiente da loja. Isso é visual merchandising. Então, quando a gente cria histórias, quando a gente contextualiza produtos através desses elementos do story design, a gente o quê? A gente aumenta a percepção de valor do nosso cliente, a gente faz com que a venda aconteça de uma maneira mais rápida, a decisão de compras é tomada de uma maneira mais rápida. Por quê? Porque o poder de convencimento, que é a chave da venda, ele necessariamente fica o quê? Bem menor, né? A gente consegue, através da contextualização, criar essa emoção, criar esse desejo de compra no cliente e que vai diminuir a necessidade de convencer o cliente. Você não vai ter que ficar convencendo o cliente, ele vai sentir aquela emoção, ele vai visualizar mentalmente ele usando aquele produto ou aquele serviço e ele vai o quê? Ele automaticamente vai agir de maneira mais rápida, a decisão de compra dele vai ser mais rápida. Bom, para utilizar essas técnicas de exposição de produto, a gente precisa entender qual é o objetivo que a gente quer. Por quê? Porque existem objetivos diferenciados na venda. A gente precisa entender qual que é o nosso objetivo para a gente aplicar o visual merchandising.
Somente entendendo o nosso objetivo é que a gente vai ter uma eficiência maior com o nosso visual merchandising. Então, quais são os objetivos que a gente tem na venda? Ou a gente vende a margem ou a gente vende o giro. Nossa, Michelle, não entendi nada, pelo amor de Deus, não estou entendendo mais nada. Gente, calma, nós temos dois propósitos, ou vender margem, que deve ser o nosso propósito essencial, ou vender giro. Então, vamos lá, primeiro vamos lá. Quando que a gente vende margem? A gente vende margem quando a gente lança um produto, quando a gente consegue mostrar para o nosso cliente que aquele produto tem um valor, que ele representa um valor para ele. Então a gente não vai vender o quê? A objeção de preço vai cair. A gente vai vender valor, necessariamente essa objeção de preço cai por terra. Então, quando a gente vende margem, a gente foca o quê? No aumento de margem, através do aumento da percepção de valor. Essa é a energia que a gente deve focar, é onde a gente deve priorizar. Então, quando a gente fala que a gente tem essas duas estratégias que a gente deve definir para aplicar o visual merchandising, uma é vender margem. Vender margem, então, significa vender percepção de valor, vender emoção para o nosso cliente, vender um propósito para ele. Então, essa é a nossa energia, é onde a gente deve gastar mais. Bom, quando a gente vende giro, a gente está vendendo o quê? A gente está vendendo oportunidade, a gente está vendendo preço. Então, necessariamente, a gente, o que acontece? A gente não vai preocupar tanto com o nosso visual merchandising. Nós vamos expor aqueles produtos para aumentar o giro, né? Quando, por exemplo, a gente faz uma compra errada, quando a gente está com um estoque excessivo e parado, quando a gente comprou errado, então a gente vai precisar de usar dessa estratégia de giro, venda de giro, para a gente colocar para fora, né? Então a gente não vai focar em margem, a gente vai focar em giro, vai focar em preço. Então, o ideal é quando nós focamos em margem, focamos em rentabilidade do nosso produto. Isso é fundamental. Quanto mais a gente utilizar a estratégia de vender margem, menor é a necessidade de vendermos giro, maior será a nossa rentabilidade. Então, fica uma dica aí, vamos focar na venda da margem, tá? A venda da margem é utilizada em lançamentos, em pequenas promoções, onde a gente precisa só dar um incrementozinho ali para poder o produto sair. É a gente tentar vender preço cheio, é a gente vender a margem, é a gente ter rentabilidade no nosso negócio. Então, quando eu vendo margem, eu preciso me preocupar muito com o meu visual merchandising, eu preciso me preocupar muito com a exposição dos meus produtos, eu preciso preocupar com o contexto que eu vou oferecer daqueles produtos para o meu cliente. Quando eu contextualizo o meu produto no meu ponto de venda, eu automaticamente vou aumentar a percepção de valor, automaticamente eu vou fazer com que meu cliente visualize mentalmente ele utilizando aquele produto, então maior vai ser o quê? A probabilidade da minha venda. Por quê? Porque a decisão da compra ela vai ser mais rápida, tá bom? Então isso é vender margem. Vamos sempre focar na venda da margem. A venda de giro ela deve ser única e exclusivamente quando a gente tem alguma necessidade de colocar o nosso produto para fora que não teve um giro legal, que teve uma compra errada, que tem alguns pares ou algumas peças no nosso estoque que a gente precisa colocar para fora. Então, aí sim, aí a gente vai vender giro. Por quê? Vender giro significa vender preço, vender oportunidade. Não necessariamente criar percepção de valor no nosso cliente, tá? Porque o que ele está procurando é preço, é oportunidade. Bom, esse poder do VM na nossa loja é exatamente o quê? Criar ambientação. Colocar produtos em exposição de maneira que crie uma ambientação. Vamos imaginar, a gente inicia o verão.
né? Nesse verão a gente quer criar uma vitrine que chame a atenção do nosso cliente para, por exemplo, produtos moda praia. Produtos moda praia, então nós vamos criar aquela vitrine, criar aquela ambientação onde eu vou ter ali saída de praia, posso ter um biquíni, posso ter um maiô, posso ter sungas, eu posso ter cangas, eu posso ter, que mais? Viseiras. Então tudo isso eu vou criar uma ambientação dentro daquela vitrine que vai focar a atenção do meu cliente para aquele objetivo, que é o quê? É estar naquele ambiente, ele visualizar naquele contexto, né? Ele vai muito mais facilmente perceber aquele valor daquele produto. Por quê? Porque ele vai estar ambientalizado com aquele objetivo que aquela vitrine está mostrando. Então é muito poderoso o visual merchandising. Se ele for utilizado de maneira adequada, ele traz um poder absurdo em vendas. Então vamos pensar com muito carinho aí de criar espaços, de ter ambientes onde a gente aplique com maior poder o visual merchandising. É muito interessante, né? Quando a gente fala também não só da ambientação, é um contexto geral, né, gente? Nós também temos, quando a gente cria aquele ambiente na loja, com um cheirinho agradável, com uma música ambiente bem leve, bem sutil, com uma equipe uniformizada, com as sacolas adequadas ali para levar o nosso produto quando o cliente compra. Nossa, são tantos detalhes, né, que o visual merchandising nos permite, que isso gera valor para o nosso cliente. Imagina se você vende um produto e coloca uma sacolinha bem mais ou menos pretinha ali, que sensação desagradável. Às vezes o produto tá tão lindo, mas a sacolinha é tão pobrezinha, né? Que acontece o quê? Ele dá aquela murchada na hora que vai levar o produto. Então é muito importante cuidar de detalhes. Os detalhes do visual merchandising incrementam muito as nossas vendas. É muito importante que você os aplique com cuidado, tá? É muito importante que a gente consiga ter um caixa organizado, né? Porque isso tudo está dentro do visual merchandising, de termos prateleiras que não estejam caindo, araras adequadas, expositores adequados para bijuteria, expositores adequados para cinto, para bolsas, para vestidos, para sapatos. Então, assim, dependendo do seu tipo de loja, você tem que tomar esses determinados cuidados, porque é muito, muito terrível quando você entra numa loja e vê, por exemplo, calçados nas caixas no chão. Cria-se uma sensação assim de desleixo mesmo, né? Não fica muito legal. Então, quando a gente entra numa loja, a gente quer ver o quê? Uma loja bonita, uma loja organizada, onde, né, chama a atenção. Eu acho que é muito importante. Quando a gente, por exemplo, entra numa loja, tem, né, aquele som alto, aquele som que não condiz com o ambiente, que é som de rádio, né, som pega alguma rádio local. Gente, isso é muito desagradável. Você tem que adequar o som ao seu ambiente. Quando a gente entra numa loja que a gente não aguenta de tanto calor, ou que né, tá com barulho excessivo, não tem nada pior. Isso a gente assim realmente repudia, né? Então vamos cuidar para que tudo esteja de acordo. Vamos imaginar a gente entrando sempre na nossa loja e vendo aquele ambiente organizado, com a exposição adequada, com os calçados ou com as roupas em posições estratégias, setorizados. Muitas vezes a gente deve expor, né, por cores, por modelos. Isso facilita o cliente a entender o que aquilo ali, qual produto está ali, qual que é o contexto daquele produto naquele ambiente. Então vamos cuidar muito, com maior carinho, desse nosso ponto de venda. Vamos fazer com que o visual merchandising no nosso negócio ele seja efetivo, ele possa realmente potencializar as nossas vendas. Bom, mas como a gente fala de visual merchandising, a gente está falando e a gente geralmente lembra só do ambiente físico da loja. Mas a gente sabe que o nosso negócio ele está interligado, digital ao físico. Então a gente não só necessariamente deve cuidar do nosso ambiente
físico, mas também do nosso digital. Hoje a gente sabe que o comércio mudou, que tudo está mais acelerado, né? Que as pessoas tendem a ir cada vez menos nas lojas, que as compras tendem a ser realizadas em escala cada vez menor nas nossas lojas físicas. Então a gente precisa buscar o quê? Buscar um novo fluxo, fazer o nosso próprio fluxo e não depender do fluxo do mercado. Mas, Michele, como assim? Gente, a gente precisa aplicar marketing também no nosso digital. É fundamental que a gente consiga entender as transformações que estão sendo realizadas no mercado para a gente poder entender a necessidade de se colocar também o marketing no digital. Vamos lá, eu acho que é interessante, né, a gente abordar isso aí também, porque a gente, isso mostra que o quê? Que a forma de consumo mudou. As tecnologias, gente, elas estão muito avançadas. Esse avanço das tecnologias, elas mudam o comportamento de compra dos nossos clientes. De maneira geral, né? Muda o comportamento de compra de todo mundo, né? De todas as pessoas e de todo mundo. As tecnologias vieram para mudar esse potencial de compras. Bom, vamos imaginar aí os aplicativos. Os aplicativos, as tecnologias permitiram o uso dos aplicativos. Esses aplicativos, eles estão com força total no mercado. A gente, com o telefone na mão, a gente consegue localizar aplicativos de N negócios, de N serviços. Por exemplo, a gente no conforto da casa da gente, a gente clica em um aplicativo e a gente chama o quê? A gente pede uma comida, pede algum prato que a gente está com vontade. Por quê? Porque às vezes a gente não quer sair do conforto da nossa casa para ir no restaurante. A gente, né, fazer aquele processo todo de se produzir, sair de casa, pegar um carro, ir até determinado estabelecimento. Às vezes a gente vê que os aplicativos vieram para facilitar essa compra nossa, né? E as gerações, o mindset das gerações, ele está muito, muito mudado. Hoje, a gente percebe que as gerações Y e Z, eles têm uma maneira diferente de consumir. Eles não são consumistas excessivos. Eles, para consumir, eles têm que identificar um propósito naquele produto, naquele serviço. E eles são assim, usuários totais desses aplicativos, porque quando eles veem uma necessidade, eles automaticamente pegam a tecnologia e já chamam o produto, já quer aquele produto. Então, quer dizer, eles compram de várias partes do mundo um produto ou um serviço específico, sem necessariamente ter que ir na loja física. Então, quando a gente percebe que a maneira, que o modo de consumo mudou, que a gente precisa, que nós precisamos cuidar também do nosso marketing digital, é a gente cuidar do nosso perfil de Instagram, da nossa bio. Por quê? Porque a gente vai precisar criar o próprio fluxo, não depender do fluxo do mercado, onde a gente precisa, onde a gente tem o cliente esperando o cliente chegar na nossa loja, né? O fluxo do mercado é as pessoas, a gente esperar os clientes chegarem até as nossas lojas. Nós precisamos mudar esse fluxo, a gente precisa criar o nosso próprio fluxo. Nós precisamos fazer com que as pessoas sintam vontade, né, de consumir nosso produto, não só indo ao físico, mas principalmente indo no digital, porque elas estão no digital o tempo inteiro. Então vamos criar o fluxo para ir até o nosso cliente, porque esse cliente que não está indo no físico, ele não significa que ele sumiu, que ele parou de comprar. Não, ele não parou de comprar, ele não sumiu, ele existe, só que ele está comprando de maneira diferente. Ele não está comprando só no físico, ele está comprando também no digital. Então aí é a sacada da vez, é a gente unir o físico ao digital para a gente incrementar as nossas vendas, alavancar o nosso negócio. E através do marketing a gente consegue fazer esse visual merchandising no ponto físico e também no nosso digital,
com estratégias que podem fazer nosso Instagram ser mais perceptível, ser mais agradável, né? Quando a gente pega nosso Instagram, pega nossa página, vamos cuidar aí da nossa bio, vamos cuidar da estrutura da nossa página, né? Vamos publicar conteúdos que sejam de qualidade, que tenham muito volume. Os clientes, eles querem conteúdo, eles sentem a necessidade de interagirem conosco. Então, vamos tentar distribuir nossos conteúdos de uma maneira mais eficiente, mais eficaz, para chegar para o maior número de pessoas. Isso tudo é marketing, isso tudo é fazer o cliente conhecer o nosso produto, ter acesso a esse nosso produto. Então, precisamos sim de produzir conteúdos, muitos conteúdos que sejam de qualidade, precisamos divulgar para mais clientes esses nossos conteúdos, precisamos cuidar da distribuição desses conteúdos, de interagir com nossos clientes que estão absorvendo esses nossos conteúdos, que estão interagindo através dos nossos conteúdos. Então, o marketing, ele vem para poder fazer essa mudança toda, para poder ser mais atrativo, tornar o nosso negócio, tanto físico quanto digital, mais atrativo. Então, quando a gente tem, por exemplo, no feed, a gente coloca algum produto, vamos colocar aquele produto não só expor aquele produto, vamos criar uma ambientação para divulgar aquele produto. Vamos tentar contextualizar aquele produto, né? Porque senão a nossa página fica uma vitrine somente de produtos, não fica com o contexto para ser atrativo, não fica com aquele contexto que vai chamar atenção. Então é muito importante que a gente consiga fazer isso. Por exemplo, um dos meios que eu vejo muito, percebo muito, é quando a gente faz lives, por exemplo. As lives, né, elas acontecem no digital, mas para que essas lives sejam mais eficientes, que elas gerem uma percepção maior de valor, a gente tem que ter N cuidados ao abrir uma live. Não é simplesmente apertar o botão e vamos começar a live. A gente precisa de ter um fundo adequado para nossa live, a gente precisa contextualizar aquela live, a gente precisa de mostrar para o nosso cliente que a gente tem um ambiente que ele é agradável, que a gente trabalha num ambiente que tem produtos que são, que vão trazer, agregar valor para ele. Então, tudo isso é marketing, tudo isso é necessidade de mostrar, de aumentar a percepção do valor do nosso cliente. Quando a gente fala, unir o físico ao digital, é exatamente isso. É exatamente você ter no seu ponto físico estratégias de marketing que vão incrementar e agregar valor, como também no digital. Esses dois mundos, físico e digital, eles automaticamente estão andando muito juntos. Eles não têm como mais andar separados, né? Eu não quero, eu não dou conta, eu detesto o digital, eu não entendo nada, eu não saco nada do digital. Calma, é super possível você estar no digital, incrementar o seu digital, mas para isso você tem que estudar um pouco mais, entender um pouco mais de como fazer para agregar valor a esse produto ou serviço de maneira a fazer o quê? A provocar uma emoção no seu cliente. Quando você consegue despertar uma emoção através de uma percepção de valor, consequentemente, a sua venda acontece de uma maneira mais leve, acontece de uma maneira mais acelerada, né? Os clientes tomam decisões de compra mais rápido. Menor é a necessidade de você o quê? Convencer o seu cliente, porque venda é o quê? Convencimento. Então, se você precisa de convencer menos, é muito mais fácil, né? Ele ao sentir aquela emoção, tanto no físico, quando entra na loja e vê a loja toda organizada, ambientalizada, quanto no digital, quando ele vê sua página e interage com aquela página, acha ela agradável, você consegue aumentar o valor para o seu cliente, você consegue fazer com que ele decida mais rápido a compra. Então, é fundamental que a gente entenda que tudo é questão de integração, que precisamos realmente entendermos o propósito do visual merchandising, do marketing no nosso negócio, tanto físico quanto digital, porque assim, com certeza, nossas vendas terão um maior incremento, né? Nós vamos conseguir atingir um público maior, nós vamos conseguir fazer com que o nosso cliente se interesse mais pelo nosso produto.
Então, eu espero que quando eu digo que visual merchandising é ambientação, que essa ambientação não seja só no espaço físico, mas que a gente consiga trazer isso também para o digital, porque o digital tem ganhado forças demais. Então, é importante que você entenda, né, de uma vez por todas, que ao implementar, ao trazer o visual merchandising para o seu negócio, você vai incrementar vendas. Visual merchandising é dividido em pilares que vão agregar valor ao apresentarmos o nosso produto, ao apresentarmos o nosso serviço. Mas a gente precisa de ter cuidados para fazer isso acontecer. Não é simplesmente ter uma vitrine maravilhosa, uma estrutura de loja linda e colocar aquele produto. Porque às vezes tem lojas lindas, maravilhosas que não conseguem fazer esse agrupamento, fazer essa contextualização de produtos no ambiente. Então acaba que a loja é linda, maravilhosa, mas não consegue trazer uma história, contar uma história daquele produto, daquele serviço para a gente. Então, às vezes, são lojas que são um pouco, né, que não tem uma arquitetura tão bonita, tão linda, mas elas conseguem contar histórias de maneira mais eficiente para o cliente. Então, é muito importante que você entenda o visual merchandising, a aplicação do visual merchandising na sua loja física, mas também como utilizar o marketing no digital, como fazer isso acontecer. Então, quando a gente visualiza isso, a gente entende o poder que tem o visual merchandising. O visual merchandising, ele vai potencializar as nossas vendas, vai aumentar a velocidade com que as nossas vendas vão acontecer, vai potencializar o giro do nosso produto. Ele vai destacar, ele vai evidenciar e ele vai promover os nossos produtos. Então, olha o tanto que isso é importante, o tanto que isso é poderoso no nosso negócio. Ele vai fazer o quê? Ele vai elevar a percepção de valor dos nossos produtos. E vai, com isso, quando a gente aumenta a percepção de valor do nosso produto ou do nosso serviço, o que acontece? A objeção por preço, ela desaparece. A gente não precisa ficar preocupado com o preço. Por quê? Porque o cliente percebeu o valor no nosso produto. Então, o que chama a atenção dele é o valor do produto e não o preço do produto. Então, é muito, muito interessante que a gente cuide bem dessas técnicas, que a gente consiga otimizar essas técnicas dentro da nossa loja física, dentro do nosso negócio digital. Precisamos entender que o mundo mudou, que às vezes a gente pensa que o cliente sumiu da loja. Nossa, mas meu cliente não aparece mais. Gente, o cliente ele não sumiu, ele não deixou de existir, ele existe sim, mas às vezes ele mudou a forma de comprar. Às vezes ele sente mais confortável estar na sua casa fazendo compras. Então, olha a importância de você agregar físico com digital. Você não pode estar só no físico, você não pode estar no digital. Você precisa de estar, se você tem loja, você precisa de estar nos dois ambientes ao mesmo tempo e cuidar de maneira saudável desses dois ambientes. Fazer com que eles sejam interessantes para o seu cliente, fazer com que eles despertem emoção, que eles despertem a percepção de valor no seu cliente. Só assim a gente vai ter um poder absurdo para potencializar nossas vendas. Então, lojista, utilize o visual merchandising. Ele é um poder para potencializar nossas vendas. Espero ter contribuído com você. Te vejo no próximo bate-papo. Vamos tentando aí fazer com que vocês consigam pegar algum valor nesses conteúdos, né? Eu espero ter ajudado e até um próximo bate-papo.